Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Agora, com o capítulo A Caridade Desconhecida, do livro Jesus no Lar. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando o mestre interferiu, opinando bondoso: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal, em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível.
Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. E, porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer um breve comentário a respeito desta linda lição. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava sobre a prática do bem. Diziam eles como expressar a compaixão sem dinheiro, por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Na conversa na casa de Pedro, eles falavam sobre a caridade, como que deveria ser. E a caridade que eles manifestavam era a respeito da necessidade de ter dinheiro. E diziam que só havia um meio de assistir o próximo, que era através de recursos monetários. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados. Essas pessoas que na atualidade tinham grandes fortunas eram lembradas naquele momento. Diziam que somente esses poderosos, esses mais abastados, é que poderiam estimular essa piedade. E o mestre interferiu, bondoso, dizendo: um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Diz Jesus que um determinado devoto da lei, que era um seguidor da lei, ele foi determinado pelo céu para exercer a beneficência. No entanto, ele vivia em pobreza extrema. Ele não podia de modo algum retirar o mínimo que fosse do seu salário para dar socorro aos semelhantes. No entanto, ele dava de si mesmo e dava em forma de boas palavras, de gestos pessoais de conforto e de estímulo
e para aqueles que achavam-se em sofrimento e dificuldade. Porém, ele ficava magoado por não ter condições de dar um pão ou então um agasalho para aquelas pessoas que estavam à margem da sua estrada. Ele tinha pequenos filhinhos e estava ali rodeado por eles e não tinha ali como tirar daquelas criaturinhas para que pudesse dar para os outros. Ele reconheceu que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Ele reconheceu, ele viu que a caridade que ele podia, a beneficência que ele podia prestar, ele não tinha condições de ser através do dinheiro. Porém, ele podia fazer essa caridade através de guerrear contra o mal, para que pudesse as pessoas ter uma vida melhor. E foi assim que ele passou a extinguir pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, e com pessoas interessadas na maledicência, ele se retraía, respondia uma interpelação direta, e ele recordava para aquela pessoa maledicente que aquela vítima ausente tinha uma pequena virtude. E se alguém diante dele dava pasto à cólera, ele considerava que a pessoa estava doente, estava com uma enfermidade digna de tratamento. Ele se recolhia ali com aquela ira da pessoa. E além de não reagir, essa pessoa que lhe tratou ali com cólera, ela também prosseguia tratando este ofensor com a fraternidade habitual. E quando lhe vinha a calúnia, ele não encontrava acesso a ele, a sua alma. Também a denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. E muitas vezes acontecia também de vir uma sentença condenatória para que ele pudesse ali fazer em torno do próximo. Ele mobilizava espontâneo todas as possibilidades na defesa delicada daquela pessoa. E o seu zelo contra o mal era tão grande e minucioso que ele retirava detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Assim ele foi adotando essas diretrizes e chegou ao termo, ao final da sua jornada humana, mas incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Isto é, o mundo conhece como beneficência somente o dinheiro, que pode realmente diminuir o sofrimento das pessoas. Mas ele, que não podia nem dar uma tigela de sopa ou ofertar uma pele para um irmão necessitado, quando a morte o buscou e levando para o tribunal divino, ele ficou até receoso e desalentado. Ele temia o julgamento das autoridades celestes, mas de improviso ele foi aureolado por brilhante diadema. E ele, em lágrimas, indagou a razão do inesperado prêmio. E foi então que a sua triunfante posição na guerra contra o mal foi que o fez um valoroso empreiteiro. Nesta conclusão, o mestre diz para todos nós: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida.
Nesta conclusão, Jesus nos informa que a caridade não é somente doar dinheiro ou outra coisa material. É, acima de tudo, que nós possamos, uns com os outros, acender a luz para que possa sair a ignorância da pessoa, que nós possamos intensificar a fraternidade, aniquilando a discórdia. Quando perante duas pessoas que estão em discórdia, que nós possamos ali acalmá-las para que não haja um mal maior. E que nós também possamos ter um combate metódico e sereno contra o mal. É um esforço diário. E nós temos que estar convictos que nessa batalha santificante nós estaremos trabalhando a caridade desconhecida. Que Jesus abençoe a todos.